Vamos começar a aula, né? Acho que já respeitar aqui no horário, né? Tem uma quantidade boa de pessoas na sala. Hoje a aula a gente vai fazer uma avaliação complementar, na verdade, do certificado, tá? Da hematura microscópica na visão do nefrologista e na visão do urologista. Para isso, a gente trouxe dois cooperados que são bem conhecidos de todos, pessoas excelentes, eu diria, tá? O Rodrigo Mion, que fez sua residência de nefrologia na FMG, e o Guilherme Abib, que é urologista, fez sua residência de uro no Hospital de Ipanema, no Rio de Janeiro, né? Então, pessoas já bastante gabaritadas, já bastante experientes, né? E acho que vão trazer para a gente informação que vai ser de alta valia para a condição dos nossos pacientes, inclusive para poder a gente balizar como deve ser feita essa investigação e a gente até agregar em redução de custos, às vezes, para a nossa cooperativa, né? Eu queria, antes de começar a aula, conversar com vocês de que a gente está atendendo a demanda dos cooperados em relação ao up-to-date, né? Então, assim, com uma negociação do Bruno, na verdade, o Bruno não está aqui agora, mas ele gostaria de passar até para ele falar, porque o mérito, na verdade, foi dele, nessa negociação, desse convencimento da gente voltar a disponibilizar o up-to-date. Nos próximos dias a gente já vai ter mais informações do login e tal, de como vai ser esse acesso, mas queria já dar para vocês aqui em avant première de que a gente vai ter novamente o up-to-date disponível para os nossos cooperados, né? E aí a ideia é que isso fique disponível, mas que seja utilizado com mais frequência, porque a decisão anterior de cancelar foi para uma baixa utilização. Então, acho que é uma ferramenta fantástica que está ali à disposição da gente, ao alcance de um clique, né? Então, no plantão, isso ajuda a beça. Volta e meia, você tem aquela dúvida na condição do paciente, você não tem com quem discutir. O up-to-date ajuda muito nesse sentido, tá? Uma ferramenta que ela é cara, tá? Mas eu acho que o benefício que ela pode trazer para os pacientes que a gente pesquisa para poder entregar o melhor resultado paga esse investimento que a gente está fazendo, tá? Então, em breve vocês vão ter notícias de como vai ser login, senha e tudo, aonde vai ser permitido acesso, como vai ser feito o acesso, tá? Mas trago com muita felicidade essa notícia para vocês e queria parabenizar o Bruno Weber pela atitude de conseguir isso de volta para a gente, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar pelo Rodrigo, tá? Rodrigo vai abrir aulas, em seguida o Guilherme, e no final a gente faz um bate-bola aí entre as dúvidas dos participantes, tá? Acho que vai ser um momento bastante bacana. Rodrigo, a palavra é sua. Vocês me ouvem bem? Ouvem, né? Sim. Então tá, beleza. Gente, meu nome é Rodrigo, um prazer estar aqui, tá? Eu sou nefrologista. E o Wilson propôs a mim e ao Guilherme que a gente fizesse um bate-bola aí da investigação e da abordagem da hematura microscópica dentro da visão do nefrologista e do urologista, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa é definir o que é hematura microscópica, né? Na verdade, é a presença de hemácias na urina, né? Mas não é tão simples assim, né? A gente, quando tem uma hematura maciça, é simples de observar, porque você vai ter aquela urina amarronzada, avermelhada, em tons de rosa às vezes, né? Mas a hematura microscópica, ela depende do exame de rotina de urina, né? A urina 1, o EAS é a rotina de urina. Tá? E a gente tem a fita reagente, que é o dipstick, né? Que ele mostra lá se tem hemoglobina e quantas cruzes, tá? Só que esse dipstick é falho, porque ele pode reagir à própria porfirina, à mioglobina, em caso, né, de rabdomiólise, por exemplo. Então, a gente sempre tem que avaliar pela microscopia, que, para mim, é a parte mais importante do EAS, né? A gente costuma dizer que o EAS é uma biópsia líquida do rim, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é a partir de quantas hemácias eu considero hematura. A gente tem esse estudo canadense do Sutton, é um estudo de 94, mas é o estudo que definiu isso para a gente, né? Um standard care aí, que, na verdade, é uma meta-análise de 9 estudos, tá, sobre o assunto, e aí, dentro desses 9 estudos, você vê que eles usaram valores de referência na primeira coluna aí para chegar ao limite superior de normalidade, né? Alguns usaram
quantidade por hora, quantidade por ml, mas se padronizou a gente usar a quantidade de hemácia por campo de alta potência, tá? E com esse estudo aí, a gente chegou à resposta dessa pergunta, que esses estudos, né, mostraram qual hematura e qual quantidade de hematura tinha relevância clínica. E a gente chegou a esse númerozinho máximo de que uma hematura com 3 ou mais hemácias por campo de alta potência é considerado uma hematura microscópica, tá? Então, esse aí é o nosso ponto de partida. A hematura nada mais é do que isso aí que vocês estão vendo. Tem um artefato aí no meio da imagem vermelhinho, mas a hematura é a presença de hemácia na urina. Classicamente, a gente tem a fenda de filtração glomerular e não deveria ter hemácia na urina, né? Ou não deveria ter mais de 3 hemácias por campo na urina. Quando eu pego uma urina repleta de hemácias, acima de 3 hemácias por campo, eu tenho a definição de hematúria microscópica. E aí a gente precisa saber o que a gente vai fazer a partir daí. Peguei o paciente no pronto-socorro, ele tem um EAS e veio hematúria microscópica, né? Então a gente vai para a relevância clínica disso. Dentro da relevância clínica, a gente pode ter inúmeras patologias, tá? Essa é uma tabela de um estudo sobre o tema da New England de 2003, mostrando como que a gente pode ter inúmeras causas, né, de hematúria microscópica, desde as minhas doenças, que, né, são as glomerulopatias, até as doenças do Guilherme aí, né, como tumor de bexiga, tumor de próstata, prostatite, uretrite, enfim, diversas patologias. Então, a parte que me cabe e que eu preciso chamar a atenção de vocês para são as glomerulopatias, né? E aí, inclusive, ele divide aí em menos de 50 anos e mais de 50 anos para falar das principais causas, e a gente vai falar disso mais para frente, né? Então, tá. Então, a minha parte que me cabe é falar da hematúria glomerular, que é a hematúria relevante à minha especialidade, né? Quando a gente fala de hematúria glomerular, a gente tem que entender a estrutura do glomérulo, né? No centro da imagem aí, a gente vê a luz do capilar glomerular e as hemácias dentro desse capilar, né? Para qualquer filtrado passar desse glomerular para o espaço de Bowman, que é esse espaço em branco entre o círculo no centro e as células epiteliais da cápsula, ele precisa vencer a barreira de filtração glomerular, que dando um zoom a essa estrutura composta mais internamente pelo endotélio glomerular, pela membrana basal e pelos pedicelos, né, que são aquelas incursões citoplasmáticas do podócito, né, o podócito, que é a célula funcional do rim, inclusive a célula mais energética do corpo, né? Um podócito é tão especializado que ele gasta mais energia do que o neurônio. Então, quando eu tenho alguma lesão a nível de endotélio, membrana basal ou pedicelo, eu posso favorecer a passagem de hemácia de dentro do capilar glomerular para o espaço de Bowman. E daí essa hemácia cai no túbulo renal, e o túbulo renal não tem proteínas de membrana e canais de membranas que sejam capacitados a reabsorver hemácias. Então, uma vez que a hemácia caiu no espaço urinário, ela vai aparecer na urina. Só que quando essa hemácia passa nessa lesão da fenda de filtração glomerular, seja ela endotelial, de membrana basal ou de pedicelo, ela acaba sofrendo deformidade no seu citoplasma. E essa deformidade aumenta a possibilidade dela se precipitar em cilindros, e o que eu vou ver na urina são os cilindros hemáticos e os acantócitos, classicamente, né? O que é o que a gente chama de dismorfismo eritrocitário. Por que isso é importante, né? Porque, então, a microscopia urinária ela é capaz de diferenciar a hematúria glomerular da hematúria não glomerular. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: quando a gente pede um EAS, né, ele vai mostrar lá hemácias, sei lá, 10 por campo. Mas aqui no Espírito Santo, esse EAS não vai demonstrar para a gente se aquela hemácia que está ali tem dismorfismo ou não. Lá no Hospital das Clínicas, onde eu fiz residência, já vinha no próprio EAS, lá, hematúria de 10 hemácias por campo, com presença de X% de hemácia dismórfica. Ou então, sem dismorfismo eritrocitário. Isso ajudava, porque a gente já no EAS, na urina tipo 1, sabia qualificar essa hematúria em glomerular ou não. E por que isso é importante? Porque se existirem indícios de hematúria glomerular,
aí eu já não preciso mais do Guilherme, né? Aí o caso é meu, aí é eu que tenho que resolver, tá? Então, o simples fato de eu pegar uma hematúria e ver que ela é glomerular, já descarta a avaliação urológica, não há necessidade de avaliação urológica. Então, aqui, como é que a gente tem que fazer na nossa prática? Pegou um paciente, tem hematúria microscópica, tem clínica para suspeitar de alguma coisa glomerular, eu vou complementar e pedir separadamente a pesquisa de dismorfismo eritrocitário, tá? Inclusive tem isso aí lá no nosso sistema lá do hospital, dismorfismo eritrocitário, tá? Então, quando a gente fala de dismorfismo eritrocitário, a gente tem o cilindro hemático, que nada mais é do que aquela hemácia lisada quando ela passou pela lesão lá na fenda de filtração glomerular, que se precipita em cilindros quando ela entra em contato com proteínas tubulares, principalmente a uromodulina. Então, eles vão formar esses cilindros hemáticos e isso é um tipo de dismorfismo eritrocitário. Tem que trazer para você essa célula, que é essa hemácia crenada, que ela pode aparecer na urina e ela pode ser descrita na urina, que é essa hemácia que parece, na verdade, um príon, né? Ela parece uma engrenagem. Isso aqui não configura dismorfismo, tá? Isso pode acontecer por N motivos, diabetes compensado, desidratação, alteração de densidade plasmática, tá? Então, isso não configura. E a célula que configura, de fato, o dismorfismo é essa hemácia com essas incursões citoplasmáticas, né? Essas vesículas, que, na verdade, são os acantócitos, tá? Então, quando eu tenho cilindro hemático, acantócito e até o codócito, a gente pode considerar isso um dismorfismo. Ok, mas um acantócito na urina, né? Ele já me diz que a hemácia é dismórfica? Diz que tem dismorfismo. Mas quanto mais acantócito, mais específico. E a gente chega nesses números. Quando eu tenho mais de 5% das hemácias na urina, né? A minha hematúria é positiva, eu peço dismorfismo e mais 5% daquela hematúria é composta por acantócito, eu tenho 52% a 73% de sensibilidade, mas eu tenho uma especificidade de 98% a 100% de hematúria glomerular. E quando eu digo hematúria glomerular, eu quero dizer glomerulonefrite. E aí a gente cai na pergunta-chave, né, que é centro de tanta discussão na nefrologia. Ok, tenho hematúria glomerular. Isso basta para eu indicar uma biópsia renal? Só o fato de eu ter uma hematúria microscópica basta para eu indicar um procedimento invasivo que tem suas complicações e riscos? Então, a resposta está aí. Ó. Então, no terceiro item aí, né, a gente vê que a hematúria assintomática já foi, mas não é mais indicação de hematúria assintomática glomerular, dismórfica, tá, gente? Já foi indicação de biópsia renal, tá? Em alguns países ainda é. Japão, onde a nefropatia por IgA é muito prevalente, mas, né, na maioria dos países, na sociedade americana, aqui no Brasil, quando que a gente vai encaminhar esse paciente para o nefro, pensar em solicitar uma biópsia renal? Quando eu tenho a hematúria glomerular, e quando eu digo hematúria glomerular, eu digo hematúria dismórfica, mais disfunção renal e ou proteinúria. Qual proteinúria? Uma relação proteína-creatinina em amostra única acima de 0,3 ou uma proteína de 24 horas acima de 300 miligramas em 24 horas, tá? Disfunção renal eu vou ver pela creatinina, né? E a proteinúria não serve aquela cruz de proteína. Se eu tenho um EAS com 3 cruzes de proteína, 10 hemácias por campo e dismorfismo eritrocitário, ok, eu tenho uma proteinúria com hematúria dismórfica. Daí eu vou pedir uma relação proteína-creatinina ou uma proteinúria de 24 horas. Veio acima de 300, biópsia. Tenho o EAS com 15, 20 hemácias por campo, dismorfismo eritrocitário. Não tenho proteinúria, mas tenho uma creatinina de 1,5, alteração de função renal, vou partir para biópsia. E outro quadro que tem que ser bastante avaliado é a presença de hematúria microscópica dismórfica associado à elevação da pressão arterial. A gente sabe que existem 4 grandes síndromes glomerulares: a hematúria microscópica sintomática, a síndrome nefrítica, a síndrome nefrótica e a glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, se eu tenho elevação da PA mais uma hematúria, eu tenho, né, sintomas de síndrome nefrítica. Então, nesse caso, eu ainda tenho que avaliar a biópsia. É claro que não é simples assim, né, gente? Então, e se tiver apenas hematúria e mais nada, né?
A gente tem uma série de estudos, tá? Esse estudo grande assim, né, para glomerulopatia do Jornal Britânico de Urologia de 94, e esse estudo americano aí da Universidade de Carolina Oriental do dia 13 de janeiro de 2018. O que eles mostram aí? Que nesse primeiro estudo, num total de 38 biópsias, 12 foram normais, 16 foram IgA e 13 tiveram proliferação mesangial sem marcação de imunofluorescência específica. O que isso quer dizer para a gente? Bom, 12 biópsias normais, 16 nefropatia por IgA. A nefropatia por IgA é uma nefropatia onde 80% a 85% dos quadros dá um quadro de hematúria que às vezes se exacerba quando o paciente tem uma infecção de via aérea superior ou uma gastroenterite, né? Porque a IgA é um anticorpo relacionado à mucosa. E mais nada, geralmente é uma hematúria que não vai alterar a função renal, não vai dar proteinúria. Então, se a gente somar o IgA, que é uma glomerulonefrite predominantemente, mas nem sempre benigna, e as biópsias normais, desse N de 38, eu tenho 28, né, que não precisariam ser biopsiadas a princípio. E o mesmo, o estudo do lado corrobora, né? A gente tem lá um N maior, e você vê que 87 biópsias estavam normais, 49 eram IgA, e 12 com proliferação mesangial sem depósito de IgA, que também não quer dizer muita coisa nesse momento, né? Então, quando eu tenho hematura e mais nada, estamos falando da população sul-americana, a gente não vai fazer biópsia a princípio. A gente pode seguir esse paciente, olha, volta daqui para o consenso da SBN, hematura microscópica, volta daqui 6 meses com uma função renal, um novo EAS, vamos ver se teve disfunção renal, se apareceu cruz de proteína, se não apareceu, eu posso estender esse acompanhamento para 1 ou 2 anos, tá, gente? Então, esse é um fluxograma aí que a gente usa no manejo da hematúria, tá? Eu acho interessante vocês verem esse fluxograma, mas de um estudo canadense, inclusive, mas existe um fluxograma muito melhor, mais completo no UpToDate, tá? Que o Wilson fez aí, deu a excelente notícia, né? Que a gente vai ter acesso a essa ferramenta fantástica. Esse fluxograma é o que eu achei mais próximo do UpToDate. Eu não trouxe do UpToDate para aula, porque o fluxograma do UpToDate é cheio de hiperlink para a gente ir clicando e abrindo imagens e outras coisas, tá? Mas, a princípio, eu vou fazer o dipstick positivo para a hemoglobina. Eu vou ter que olhar, primeira coisa, se o paciente tem alguma causa modificável de hematúria, né? Só é interessante eu pesquisar hematúria glomerular se o paciente tem uma hematúria que eu não justifico com as causas comuns, que são infecção, relação sexual, menstruação, exercício vigoroso, trauma de uretra, uma hematúria, o paciente estava com uso de sonda vesical há poucos dias atrás. Não vamos pesquisar. O paciente tem hematúria, mas tem polaciúria, tem estrangúria, tem disúria, urgência miccional, poxa, isso deve ser uma infecção urinária, não é a hora de investigar, né? Então, a própria infecção urinária é interessante, eu vou tratar a infecção, né? E se o paciente tiver alguma outra alteração, proteinúria, elevação de creatinina, né? Eu posso pensar em repetir esse exame de EAS e ver se essa hematúria se mantém e é dismórfica, mas após 14 a 21 dias da resolução da infecção urinária, tá? Então, quando eu não tenho fatores modificáveis, né, eu vou partir para a microscopia. Lembra que o dipstick ele me mostra hemoglobina, mas ele pode dar falso positivo com protoporfirina, mioglobina, globulina, né? Então, eu vou partir para a microscopia. Na microscopia que eu vou saber se eu tenho menos de 3 células, né? Eu vou parar a investigação, porque isso aí não vai suportar uma causa renal, eu vou parar por aí. Agora, se tem mais de 3 células, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ver a clínica daquele paciente. Ele é hipertenso? Ele tem alguma história familiar de alguma doença renal? Né? Ele tem edema de membro inferior? Ele tem proteinúria? E eu vou partir para mensurar a creatinina, a albumina ou a proteína urinária. Eu posso fazer um índice albumina-creatinina, proteína-creatinina, a pressão arterial por causa daquelas indicações que eu falei para vocês, né? Que a hematúria ela só deve ser levada em consideração quando é dismórfica e quando está associada ao aumento de creatinina ou a proteinúria, ou a hipertensão, né? E aí eu vou, obviamente, já partir para uma imagem, né? De trato urinário, de rim, bexiga, pelo menos um ultrassom,
porque isso vai mostrar se o paciente tiver disfunção renal, se já existe diminuição do tamanho renal ou perda de dissociação córtico-medular, e se não tiver, vai mostrar para a gente alguma causa do Guilherme aí, pelo menos para eu suspeitar disso, mas essa parte aí o Guilherme vai entrar com mais detalhes, tá? Então, quando eu falo de causas específicas das principais glomerulopatias, né, que podem levar a uma hematúria microscópica de relevância clínica, eu estou falando dessas três aí. A nefropatia por IgA, a glomerulonefrite pós-infecciosa, que pode ser pós-estreptocócica ou pós-estafilocócica, e a síndrome de Alport, que na verdade é uma hematúria hereditária, né? Então, falando da nefropatia por IgA, o que acontece? O IgA é um anticorpo de mucosa, né? Ele é produzido em resposta a infecções de mucosa. Então, infecção de via aérea superior, infecção do trato gastrointestinal. Só que nesses pacientes que desenvolvem nefropatia por IgA, existe uma falha de glicosilação entre a porção FAB e FC, né? Lembra lá do anticorpo, é aquele Y, né? Aonde eu tenho o Y aqui, eu tenho uma falha de glicosilação e eu começo a fazer ligação, polimerização da proteína que é o anticorpo. Ele começa a ligar IgA com IgA e isso começa a acumular em órgãos que têm trofismo para isso, né? Quando eu tenho essa falha de glicolização e eu acumulo IgA na pele, eu tenho a dermatite pertiforme. Quando eu tenho essa falha de glicosilação e a ligação do IgA na intestino delgado, eu tenho a doença celíaca, né? Quando eu tenho essa falha de glicosilação e ligação dessa cadeia de IgA nos vasos sanguíneos, eu tenho a púrpura de Enoch-Schlein. E quando eu tenho isso no mesanjo renal, eu vou ter a nefropatia por IgA, tá? Então, a pessoa tem que ser predisposta a isso e geralmente tem um second hit, que costuma ser uma infecção ou exercício físico, né? Então, aquela pessoa que tem hematúria quando tem uma infecção, às vezes até macroscópica, tá? Mas geralmente microscópica. Aquela pessoa que tem hematúria durante o exercício, a gente tem que pensar em nefropatia por IgA. E uma dica é, a nefropatia por IgA, geralmente, a hematúria é concomitante à infecção. Na glomerulonefrite pós-infecciosa, a gente vai ver que é de 2 a 4 semanas ou 3 a 6 semanas, tá? Então, a gente tem um caso clínico variável, que é desde uma hematúria sintomática até glomerulonefrite rapidamente progressiva, insuficiência renal, necessitando de tratamento com imunossupressores, classicamente inibidor de calcineurina, tá? Ciclosporina, tá? Então, assim, eu tenho pacientes dialisando por causa de nefropatia por IgA. Então, quando eu digo que ela é predominante benigna, ela é, mas não é sempre benigna, tá? E o que eu deixei aí do lado esquerdo, gente, uma imagem de um glomérulo normal, com espaço de Bowman preservado e os capilares glomerulares abertos. Quando eu tenho a nefropatia por IgA, o que eu vou ver é isso. Vocês percebem que está mais marcado de eosina, de vermelho, no mesanjo? Isso é uma proliferação mesangial. Eu tenho mais núcleo celular nesse mesanjo, se eu for comparar com o glomérulo normal, tá? E isso é uma proliferação mesangial que, quando eu faço a imunofluorescência, vai marcar por IgA exatamente naquelas áreas ali que estavam mais proliferadas. Então, é assim que eu desconfio, na verdade, que eu fecho o diagnóstico de uma nefropatia por IgA, tá? Na glomerulonefrite pós-infecciosa, eu tenho uma reação cruzada com IgG formado para combater infecção estáfilo e estreptocócica. Então, o que acontece? Eu tenho infecção por estrepto, né, que é mais comum, beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, né? Quem vai lembrar lá das aulas de microbiologia, esse estrepto produz uma proteína que é a proteína M, e o IgG que a gente forma para combater essa proteína, ele é muito isomórfico em relação ao parênquima renal, tá? Então, aquele mesmo IgG que pode opsonizar o Streptococcus para combater a infecção bacteriana, pode opsonizar o rim, ativar complemento, por isso que é um glomerulonefrite que eu tenho ativação de complemento e consumo de complemento, e causar uma síndrome nefrítica, geralmente, tá? Com hematúria, hipertensão, proteinúria, geralmente subnefrótica e edema, tá? O quadro é autolimitado, o que eu vou fazer é dar suporte para o paciente com diurético, o antihipertensivo oral e o antibiótico, não para tratar a glomerulonefrite, que ela acontece após a infecção, mas por um controle epidemiológico daquela cepa que produz a proteína M, que é nefritogênica, né? Então, eu trato para evitar que uma cepa nefritogênica se dissemine. Interessante dizer que, no caso da pós-estreptococcus, é de 2 a 4 semanas.
após uma faringite estreptocócica e pode acontecer de 3 a 6 semanas após um hipertigo estreptocócico, lesão de pele. Pode acontecer com pneumonia, pode acontecer com outras infecções, mas é mais raro. O que eu vou ver é o tufo glomerular aqui, que aqui à esquerda está toda aberta, é completamente tomado por célula inflamatória, que é uma glomerulonefrite difusa aguda na biópsia, tá? Lembrando que eu não vou biopsiar classicamente esses casos, tá? Isso só porque é autolimitado, ele só vai para a biópsia quando eu tenho uma queda de complemento por mais de 8 semanas ou uma piora de função renal que não se resolve, tá? E a síndrome de Alport é uma forma herdada de nefropatia, tá? Eu tenho uma deficiência do colágeno tipo 4, que vai acabar afetando a minha membrana basal glomerular, e ela tem aquela associação de hematúria, surdez neurosensorial e anormalidades oculares, tá? Geralmente isso vai estar relacionado à história familiar, tá? E a gente vai ver na microscopia eletrônica de luz um afinamento da membrana basal glomerular. O que eu queria deixar de mensagem final, gente? Pronto-socorro é um mundo à parte, né? Mas no nosso consultório de especialidade, tudo mais, a gente precisa entender que a hematura microscópica e mais nada não é passível de mais investigação, mesmo com dismorfismo, tá? A gente só precisa acompanhar, mandar para o nefrologista seguir, só que a gente tem que estar atento a sintomas de síndrome nefrítica e, porventura, nefrótica, que é o edema, a hipertensão, tá? E a disfunção renal, porque a gente pode, inclusive, salvar paciente da diálise se a gente agir com rapidez num caso de glomerulonefrite, né? A gente tem outras glomerulonefrites que causam hematura, na verdade, quase todas causam. A GES, que é classicamente uma podostopatia ligada à síndrome nefrótica, pode causar hematura microscópica. Classicamente, a membrana proliferativa ou pós-infecção esquistossomótica, associada à hepatite B e C, ou a primária, e a gente tem o lúpus, que é uma causa muito comum de hematura, tá? Mulher jovem com hematúria microscópica, dismorfismo eritrocitário, já é o suficiente para a gente pedir um FAM, tá? População que pode ter lúpus, inclusive o lúpus é uma doença que é muito modificável com tratamento, assim como a nefropatia por IgA e quase todas as glomerulonefrites primárias. Então, assim, a glomerulonefrite é a terceira causa de perda da função renal e disfunção renal terminal que leva o paciente à diálise, e são causas com tratamento, que geralmente envolve imunossupressão ou tratamento da causa base, tá? Então, eu queria convidar a todos aí, já que a Unimed vai liberar para a gente o up-to-date, tá? A pesquisar lá no up-to-date, microscópica hematuria, tá? E ler esse primeiro tópico aí, que vai ter esse fluxograma que está até destacado ali, da avaliação de adultos com hematura sintomática, que é muito interessante, tá? E eu sugiro a leitura do artigo, porque ele vai abranger tanto o que eu falei, quanto o que o Guilherme vai falar. Muito obrigado. Excelente, Mion. Excelente aula, bastante claro, mensagem super bem passada. Não esperava menos de você, cara. Você é fera, tá? Dando seguida à aula aí, Guilherme pode assumir aí o controle. Tá joia? Vamos lá, pessoal. Boa noite. Primeiro, agradecer a participação. Segundo, parabenizar o Rodrigo pela excelente aula. Me coube falar sobre a parte urológica, né, da hematura micro. Minha aula foi muito pautada no último guideline da Associação Americana de Urologia de 2020, bem atual, assim. Tinha muito tempo que não saiu uma atualização sobre microscopia, hematura microscópica, né? Em alguns momentos a aula pode ficar até um pouco redundante, porque o Rodrigo falou um pouco, e às vezes também até raramente conflituosa entre as sociedades, mas assim, muito pouco mesmo. São aulas complementares realmente, para poder a gente entender um pouco e conduzir um pouco no consultório, né? Eu vou falar aqui muito de riscos associados à malignidade, né? O paciente baixo risco, ele pode muito bem ser conduzido pelo clínico, e a gente vai ver que a partir do momento que vira um pouco essa chave para o risco intermediário, aí realmente requer a visão um pouco do urologista, para pelo menos tentar fazer uma cistoscopia, e a gente vai ver um pouco melhor isso adiante. Esse algoritmo aqui, ele é muito completo em relação a esse segmento. A aula poderia ficar basicamente nele só, mas a gente vai
vai ficar um pouquinho mais didático, a gente vai falando um pouquinho mesmo sobre a microscopia e a visão realmente do urologista, né? Nem mesmo a definição, conforme o Rodrigo falou lá um pouco lá, algumas sociedades até falam sobre 2 hemácias por campo, eritrócitos por campo, mas a grande maioria realmente fica com esse consenso de 3 eritrócitos por campo de alta potência. A maioria dos níveis de evidência da hematúria microscópica é um nível de evidência C, a gente raramente tem um A ou B, então isso aqui vai muito do feeling do consultório mesmo, da sensibilidade, no baixo risco, a gente vai muito compartilhar a própria opção de segmento junto com o paciente, de acordo com a ansiedade e as comorbidades, né? Conforme o Rodrigo falou, o exame de urina, na verdade, ele é dividido em 3 etapas, né? O exame físico-químico. Isso aqui dá um pouquinho a entender para a gente essa possibilidade, mas realmente a sedimentoscopia de alto campo que vai dar informação para a gente em relação às hemácias, nessa definição de 3 por campo. Tudo que durante a aula aqui ficar em SU, que é sedimentoscopia urinária, entenda-se também como exame de urina, né? E a S de forma normal, que é muito difícil de acabar separando isso. Pincelar um pouquinho sobre a hematúria, né? Que é comumente encontrada, mesmo de forma incidental. Algumas séries relatam de 1 até 18% da população adulta podendo ser encontrado essa hematúria microscópica. A importância dele é um pouquinho secundária, o potencial de risco, mas também não dá para ignorar, porque pode ser também uma ponta de um iceberg para a gente poder continuar essa investigação um pouco mais minuciosa. Numa média geral, a malignidade está associada em até 3% dos casos. Isso dá importância de estratificar o risco. Quando a gente aumenta, quando o paciente está em alto risco, a média é 10% de malignidade, mas algumas séries mostram até 20%. E esse risco, na verdade, eu vou falar um pouco mais adiante, mas dando um insight aqui, ele é altamente dependente de 3 fatores mesmo. Sexo, principalmente o masculino, idade, história de tabagismo atual ou anterior e o grau de hematúria também. Enquanto a gente sabe que a hematúria macro é uma obrigação, quase praticamente uma obrigação de referenciar ao consultório urológico, a hematúria micro persistente ainda fica um pouco aberto assim para quem vai ser encaminhado, né? E as diretrizes atuais falam exatamente para estratificar o risco, para exatamente limitar esse custo e otimizar o diagnóstico. Como tudo na medicina, uma história clínica bem feita, um exame físico são recomendados por todas essas diretrizes. Nesse momento, a gente já consegue, talvez, identificar alguns potenciais doenças benignas, né, que possa estar associado a essa hematúria microscópica. E uma vez identificando essas etiologias benignas, caso possível, a gente vai tratá-las para daí pedir um novo exame. Pelo guideline, a gente repete em 6 semanas essa nova urina para poder saber se esse tratamento surtiu o efeito que a gente esperava ou não. A gente sempre tem que considerar de forma muito cuidadosa esses fatores de risco para a malignidade e atentar-se para os possíveis falsos positivos, que no caso menstruação, trauma pélvico, procedimento urológico, sondagem recente, né? Exercício físico, até uma relação sexual um pouco mais vigorosa, e o uso ou abuso de certos fármacos que podem acarretar essa hematúria micro. Tem que entender que alguns fármacos inflamatórios podem ser potencialmente nefrotóxicos, né? E o mesmo o paciente em terapêutica antiplaquetária ou anticoagulante, esse paciente não pode ser ignorado. Ele tem que dar seguimento ao algoritmo e fazer como se fosse outro qualquer paciente para realmente cumprir toda a propedêutica, né? Aqui estão os principais fatores de risco. Como eu falei, o sexo feminino, a idade acima de 50 anos, o fumante atual ou ex, uma exposição ocupacional, principalmente pensando em câncer de bexiga, né? Abuso de analgésico, esse grau de hematúria
também, que logo, só pelo grau, a gente já classifica ele como risco. Se essa hematura é persistente ou pontual, se em algum momento essa hematura vira uma hematura macro, a gente tem que fazer uma revisão clínica e já encaminhar para o urologista, pensar em alguma doença ou alteração urológica local, urolitíase ou hiperplasia prostática mesmo. A partir do momento que o paciente tem uma urgência, uma frequência miccional um pouco alterada, você pode pensar numa infecção urinária ou até mesmo uma hiperplasia, uma radiação pélvica anterior, exposição a alguns agentes carcinogênicos, principalmente a ciclofosfamida, no tratamento de câncer de mama, em alguns casos, e a história familiar de neoplasia urotelial ou síndrome de Lynch, que às vezes passa um pouco despercebido. Esses pacientes já são tidos como alto risco a partir do momento que tem essa persistência da hematura micro, né? Conforme o Rodrigo falou, é recomendado pedir, além para essa confirmação da sedimentoscopia urinária, a gente, no segundo encontro, pedir uma creatinina, uma ureia, uma taxa de filtração e uma proteinúria para uma exclusão de uma patologia nefrológica. A partir do momento que o paciente tem essa proteinúria, eritrócitos mórficos ou cilindros, ou alguma insuficiência renal associada, deve ser referenciado ao nefrologista. E essa referência ao nefro não exclui alguma patologia coexistente. Então, a gente sempre tem que, além desse encaminhamento do nefro, tentar estratificar esse risco do ponto de vista urológico para poder entender se não pode ter alguma coisa a mais também nesse paciente. Uma vez, então, a gente identificado essas potenciais causas benignas, a gente repete essa sedimentoscopia após cerca de 6 semanas. Quando essa hematura micro ela é associada a uma infecção, isso aqui é muito do dia a dia nosso, né? Mas às vezes a Associação Americana fala para poder repetir esse exame de urina. A gente sabe que às vezes acaba não fazendo isso, uma vez que o paciente do baixo risco, mas é uma recomendação que eles fazem. E se essa hematura persistir após 6 semanas, ou se a gente não consegue identificar essa causa, essa origem, a gente tem que estratificar esse risco, que é muito baseado nessa tabelinha aqui. O baixo risco, de preferência, o paciente cumpre todos esses critérios. O baixo risco engloba a mulher menor que 50 anos e o homem menor que 40, o não fumante ou ex-fumante com uma carga tabágica menor do que 10 maços ano, uma urina com 3 a 10 eritrócitos por campo, e o paciente não tendo fator de risco para neoplasia urotelial, né? O risco intermediário, que na média a gente já começa a pegar de 1 a 2% de casos de câncer nesses pacientes. O risco, o paciente tem que cumprir um desses critérios, diferente do risco baixo, que a gente tem que cumprir praticamente todos. É a mulher de 50 a 59 anos, o homem de 40, praticamente até 60, a carga tabágica do paciente entre 10 e 30 maços ano, uma amostra de 11 a 25 eritrócitos por campo, mostrando que o grau de hematura já muda praticamente o risco do paciente. Uma vez a gente repetindo esse exame de urina, basicamente em 6 meses, eu vou falar um pouco mais ali na frente, e tendo essa persistência, esse paciente já vira um risco intermediário. Então, ele vai ter que ser conduzido de alguma outra maneira. E esses pacientes com riscos adicionais para neoplasia urotelial, principalmente aqueles trabalhadores com exposição a certos materiais que podem gerar, principalmente hidrocarboneto, o câncer e agrotóxico, né, o câncer de bexiga. O alto risco, que aqui realmente é o grande objetivo, é a gente entender que todo homem ou mulher acima de 60 anos, o fumante com uma carga tabágica maior ou ex-fumante maior que 30 maços ano, um grau de hematura acima de 25 eritrócitos por campo, a gente tem que realmente mudar a visão em cima desse paciente. O homem, normalmente, acima de 60 anos, ele já faz o exame de PSA e o exame de tox, se não fizer, nem tem que fazer mesmo, né? Ou se não, pelo menos, ser recomendado. E a partir do momento que o paciente tem uma hematuria macro, esse risco já muda completamente para risco alto mesmo.
porque já começa 10% de malignidade, algumas séries mostram até 20% nesses casos. O baixo risco, na verdade, é o que o paciente, é o que o clínico, na verdade, e até a atenção básica acaba podendo pegar muito no consultório. Então, é uma decisão muito compartilhada, que é a grande maioria dos casos mesmo. Normalmente, se a gente repete essa sedimentoscopia, pede um dismorfismo, a função renal está tudo ok, é recomendado ou se classificar esse paciente como intermediário, já fazendo uma cistoscopia ou um ultrassom, ou repetir esse exame de urina em 6 meses. É o que a maioria dos médicos acabam fazendo. Uma vez esse exame persistindo em 6 meses, ele vai ser reclassificado como risco intermediário, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante como é que é essa conduta. A probabilidade realmente de alguma patologia maligna é muito baixa, então a gente tem que ponderar os malefícios e os benefícios nessa investigação da cistoscopia, até porque a cistoscopia no paciente homem, na grande maioria das vezes, é feita com uma sedação, na mulher, na grande maioria das vezes, também. E realmente, assim, o mais importante é, no baixo risco, a gente compartilhar essa decisão, entendendo o anseio do paciente e os riscos mesmo que isso pode estar atrelado. Como eu falei, o paciente que opta por repetir esse exame em 6 meses e volta a apresentar essa micro, ele é classificado como hematura persistente e aí muda para risco intermediário, né? Esse risco intermediário, o ideal é realizar uma cistoscopia e uma ultrassom renal. Essa cistoscopia, ela tem uma sensibilidade de 98% para a identificação do trato urinário baixo, né? Partindo do princípio que a gente já está no homem investigando esse paciente para câncer de próstata também. Em relação à imagem de escolha para o trato urinário superior, o ultrassom tem uma sensibilidade e especificidade adequada para identificar de forma direta ou até indiretamente, né? Eu botei aqui o tumor renal, a gente também não pode esquecer do tumor de ureter, que vai acabar gerando uma hidronefrose, e a gente vai acabar solicitando uma tomografia complementar para estudo e pode se deparar com alguma doença maligna realmente. O paciente alto risco, esse sim, o paciente deverá obrigatoriamente fazer uma tomografia e uma cistoscopia. Na grande maioria dos casos, de preferência, essa tomografia fazer contrastada, né, ter uma função renal anterior do paciente, uma creatinina para poder dar segurança também ao radiologista para poder fazer um exame bem feito e o paciente não perder viagem. Engloba-se também no alto risco o paciente com uma história familiar positiva para câncer de carcinoma de células renais, né, ou até algumas síndromes genéticas também que a gente não pode passar despercebido, como von Hippel-Lindau, carcinoma renal papilífero, leiomiomatose, esclerose tuberosa. A gente realmente não pode ignorar, nesse sentido, essas síndromes também genéticas associadas, que o paciente já é reclassificado como alto risco. Se, de tudo, a gente solicitou uma nova sedimentoscopia em 6 semanas, a paciente revelou um risco, foi investigada, seja baixo, médio ou alto risco, e ela deu negativa, a gente, na verdade, pondera uma nova exame de urina dentro de 12 meses para exatamente estratificar esse risco do paciente. Caso esse exame em 12 meses dê negativo, a gente fica muito tranquilo em falar que vai poder repetir depois disso com intervalos um pouco maiores, né, de preferência de 12 meses. Caso haja alguma mudança também no estado clínico ou no grau de hematura, se ela virar macro, aí realmente a gente tem que fazer uma revisão clínica nesse paciente. E se essa hematura, conforme eu falei, der negativa, a gente suspende essa avaliação adicional para a hematura micro, né? Aqui, praticamente finalizando, é um algoritmozinho também para poder facilitar, para gerar um resumo, porque também é muita informação. A gente tem a história clínica do paciente, a gente tentar identificar alguma etiologia benigna e, se preferencialmente, tratar, repetir esse exame em 6 semanas, ou já pedir um dismorfismo eritrocitário, caso você não enxergue nesse paciente uma etiologia benigna, mas caso você identifique e trate, você já não vai
aumentar esse custo pedindo esse dismorfismo, né? Então, você vai acabar repetindo. Caso venha positivo, aí você vai acabar pedindo uma amostra para poder identificar. Se após 6 semanas ela revela-se positiva, a gente vai acabar avaliando a necessidade de encaminhar para o nefrologista e, em conjunto, estratificar o risco do paciente. Baixo, ou a gente vai fazer a decisão compartilhada. A maioria das vezes eu conduzo dessa maneira, eu repito isso em 3 a 6 meses. Caso dê positivo, a gente reconsidera o paciente como risco intermediário e avalia o trato urinário baixo e alto, de preferência com ecografia. O risco intermediário, a gente já faz a ultrassom e a cistoscopia, e no alto risco, uma cistoscopia com uma urotomografia. Caso essa avaliação der positiva, a gente vai tratar a doença de base. Caso ela dê negativa, a gente vai considerar um novo exame dentro de 12 meses, suspendendo. E se caso for negativo, vai suspender esse follow-up. Caso ela dê positivo, aí é muito bom senso ali, a gente acabar repetindo essa imagem, conversando com o paciente, fatores de risco também associados, para também não precisar todo ano acabar fazendo isso daí, e sempre, nesses casos também, independente de, às vezes, ter sempre o nefrologista do lado, para poder a gente compartilhar esses casos mesmo. Então, isso aqui é uma tabelinha falando que realmente, até na própria definição, a gente não consegue ter um certo consenso. Nas amostras também fica um pouco perdido. Em relação aos exames de segmento e até o método de imagem também, isso aqui não a gente não tem muita evidência robusta no que deve seguir, mas eu achei esse guideline da Sociedade Americana muito, muito didático e completo. Então, a conclusão, devido a essa combinação de prevalência da doença ser alta a nível de consultório e com uma baixa significância clínica, essa discussão acaba visando apoiar essa abordagem, fornecendo sempre esse estratégico baseado no risco. O médico responsável por essa abordagem, seja a atenção básica ou clínica, ou urologista e nefro, deve sempre ter em consideração os recursos disponíveis e a individualização do caso. E em caso de baixo risco, essa decisão realmente deve ser compartilhada com cada paciente, de acordo com sua preferência, riscos e níveis de acesso à saúde. Basicamente isso. Obrigado pela... Excelente, Guilherme. Excelente. Não podia terminar melhor o seu slide, porque, na verdade, gentileza gera gentileza, é algo que lembra você bastante. Você e Mion são pessoas realmente gentis, entendeu? Assim, foram extremamente gentis comigo em atender essa demanda. Acho que é um assunto de extrema importância, porque muita gente fica perdida mesmo, né? Às vezes você vê hematura, você já pensa no pior. E a gente vê na aula que não é exatamente assim, né? Tem uma forma de ser conduzido com gentileza, né? E de maneira mais elegante, para a gente poder entregar o que é melhor no nosso paciente, sem que a gente aumente custos de maneira desproposital, tá? Queria agradecer muito. Foi extremamente didática as duas aulas, acho que foi uma complementar a outra. Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar, assim. Acho que abrir para as perguntas para as pessoas, lembrar do up-to-date e pedir a gentileza de quem está na aula de fazer a avaliação de reação que está no link, que isso é bastante importante para a gente gerar dado para o centro de estudos e saber se a gente está atendendo as expectativas de vocês, se é auditado por ONA. Então, é muito importante que, ao final da aula, vocês façam essa avaliação para a gente, tá bom? Alguém no chat tem dúvida? Vamos ver aqui. Só elogios, tá? Alguém quiser abrir a câmera, quiser abrir o microfone, fica à vontade. Se alguém se sentir constrangido, pode fazer pelo chat, que eu direciono aqui. Rodrigo, tem alguma pergunta para o Guilherme? Guilherme, tem alguma pergunta para o Rodrigo? A gente combinou que não. Melhor assim. Outra coisa, parabenizar o Guilherme pela recém-eleição aí no Conselho Fiscal. Parabéns, cara. Obrigado. É um nome que vai somar demais ao Conselho. Obrigado, Wilson.
Então, acho que é isso, né, gente? Não tendo perguntas, vou encerrar aqui a aula, agradecer mais uma vez a presença, a disponibilidade, o carinho de vocês dois, tá? E, no mais, só agradecer e dar parabéns mesmo, que foi espetacular. Boa noite para todos. Obrigado, Guilherme. Boa noite. Tamo Boa junto, noite. irmão. Você é um cara. Abraço.